Olá, amadas! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Valdelice. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre esse livro, A Oração de Ana, a oração que mudou a história do povo de Israel. No episódio anterior foi compartilhado sobre a primeira oração de Ana. Hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a segunda oração de Ana. Na primeira oração de Ana, ela estava muito triste, ela chorava muito, porque Ana era estéril, ela não podia ter filhos. Ela era casada com Eucana, e Eucana tinha outra esposa chamada Penina, e Penina tinha filhos com Eucana. Penina, ela zombava muito de Ana, ela humilhava muito Ana. E Ana, ela vivia muito angustiada, chorava e não se alimentava direito. Certo dia, Ana resolveu recorrer a Deus. Ana buscou ajuda em Deus, ela desceu ao templo e clamou a Deus. E ela fez uma oração sincera a Deus. Ela falou assim: ó Deus, se tu me deres um filho, certamente eu te darei por todos os dias da sua vida. Então Ana, em meio à sua dor, ao seu sofrimento, à sua angústia, Ana depositou a sua confiança em Deus e buscou a Deus. E nós, amadas, quando nós estamos tristes, enfrentando problemas, e sabemos que todos nós enfrentamos problemas. Muitas vezes é um problema no casamento, problemas com os filhos, problemas no trabalho. Nós devemos seguir sim o exemplo de Ana, porque Ana estava angustiada e quando Ana orou, Deus atendeu o seu pedido. Nessa primeira oração, Ana pediu algo para si, para dar continuidade à sua herança. Mas Ana também, ela orou segundo o propósito de Deus, porque quando ela ofereceu o seu filho para Deus, ela estava orando segundo a vontade de Deus. E nós, amadas, no momento de dor, de aflição, a palavra de Deus fala em Mateus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós, no momento de dor e de aflição, devemos orar a Deus, descansar e confiar no Senhor. Assim como Deus socorreu Ana, atendeu o clamor de Ana, Deus certamente atenderá o nosso pedido. Deus certamente nos atenderá. Nós sabemos também que em 2 Coríntios, diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior, ele se renova dia após dia. Naquele momento de dor, o homem exterior de Ana estava triste, abatido, mas o homem interior de Ana, depois que Deus operou o seu milagre, que ela teve comunhão com Deus, ela se regozijou na presença de Deus. Nós também a mesma coisa, amadas. E nós sabemos que na segunda oração de Ana foi totalmente diferente. Ana, ela não pediu nada para si. Na segunda oração de Ana, Ana estava cheia de regozijo, Ana estava cheia da graça de Deus. Ana orou a oração do Espírito Santo. O ser de Ana estava transbordando de alegria. Ana estava totalmente na presença de Deus. Ana estava louvando o nome do Senhor. Ana estava na presença do Senhor. Não só porque ela recebeu aquele milagre de Deus, de ter recebido um filho de Deus. Não só porque a partir de agora, amadas, ela ia se livrar das provocações de Penina. Mas a alegria de Ana estava em Deus. Ela estava com essa alegria eterna. A alegria das coisas humanas é uma alegria passageira. Nós, amadas, será que a nossa alegria está em nós estarmos na comunhão com Deus? Ou porque a gente ganhou um carro novo, ou comprou uma casa nova, ou o nosso filho passou em uma faculdade? Nós devemos seguir sim o exemplo de Ana. A nossa alegria deve estar nas coisas de Deus, na presença de Deus. Nós sabemos que em 1 Coríntios 1:9 fala que fiel é Deus, que nos chamou à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Deus, amadas, está o tempo todo batendo na porta do nosso coração. E Deus está querendo ter comunhão conosco. Fiel é Deus, que nos chama à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. E quando nós temos comunhão com Deus, entregamos toda a situação nas mãos do Senhor, Ele se derrama para nós e nós temos essa graça do Senhor, essa alegria transbordante como Ana teve. O coração de Ana se encheu de alegria. Ana estava realmente cheia de comunhão.
e o ser de Ana se fortaleceu. Em 2 Samuel, Ana orou e ela disse: a minha força está exaltada em Deus. E Ana teve forças no seu interior. Ana teve forças para solucionar os seus problemas. Ana teve forças para se alegrar no Senhor. E Ana também teve forças para derrotar os seus inimigos. Tudo isso porque Ana estava totalmente na presença do Senhor. E aqui em 1 Samuel 2, 3 diz: Ana orou novamente ao Senhor. E ela falou: não multiplique as palavras de orgulho. Quanta sabedoria Ana teve na sua oração. Tudo isso porque Ana estava na presença do Senhor e o Espírito Santo de Deus estava conduzindo toda a oração de Ana. O Espírito estava orando através da oração de Ana. E o que significa orgulho? Orgulho é Satanás. Satanás, ele é a origem do orgulho. No início, Satanás, ele era um anjo de luz. Ele quis ser igual a Deus, ele era belo e formoso, ele era muito bonito, mas ele começou a se orgulhar e Deus o expulsou de lá dos céus para a terra. E Deus, ele rejeita o orgulho. Muitas vezes nós, amadas, nos sentimos orgulhosos, independente de Deus, e nós queremos basear, confiar em nós mesmos, porque somos capazes, somos cheios de conhecimentos e ficamos independentes de Deus. E isso desagrada o coração de Deus. E isso nos afasta de Deus. Então nós precisamos ter comunhão com Deus e nos livrar totalmente do orgulho. Nós podemos ver o exemplo da humildade. Jesus Cristo, ele lavou os pés dos discípulos. Que belo exemplo de humildade. Jesus, ele era humilde. Ele nos mostrou esse exemplo de humildade. Até mesmo um exemplo de morte de cruz. Jesus Cristo, ele não tinha pecado, mas ele morreu para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E naquele tempo, amadas, os romanos, eles condenavam as pessoas, os piores crimes eram condenados a morrer em uma cruz, porque era a morte mais humilhante. Jesus, ele é puro, perfeito, não tinha pecado nenhum, mas ele foi condenado a morrer em uma cruz, justamente mostrando uma morte humilhante. Jesus morreu, ele obedeceu, justamente para mostrar esse exemplo de humildade. Nós também podemos ver o exemplo de Golias. Golias, ele era orgulhoso, ele confiou na sua lança, no seu capacete, na sua espada, e ele foi lutar contra Davi. Davi era de pequena estatura, era humilde, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele dependia totalmente em Deus, ele confiava no Senhor. E ele falou assim para Golias: olha, Golias, eu vou lutar com você. Você tem armadura, tem lança, tem tudo, mas eu vou lutar com você em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi, ele venceu essa luta contra Golias. Porque, amadas, ele confiou no Senhor. Nós somos a mesma coisa. Quando nós confiamos no Senhor, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é a nossa força. Nós podemos todas as coisas no Senhor. E aqui nós podemos ler em 1 Samuel 2,10. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Ana, ela continua aqui com a oração sábia, com a oração cheia de luz, cheia de unção, cheia de discernimento. Naquele tempo Israel não tinha rei, então como Ana sabia que o rei, ele era ungido, ele tinha força? Então aqui mostra que Ana orou segundo o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus colocou uma oração verdadeira, uma oração cheia de unção na boca de Ana. Ela orou de uma maneira segundo o Espírito. E nós, amadas, se quisermos ter essa oração segundo a vontade de Deus, segundo a unção, precisamos estar conectados em Deus. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nós precisamos estar no Espírito. Para nós estarmos no Espírito, precisamos invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Quando nós invocamos o Senhor, nós entramos no Espírito, ficamos conectados com Deus.
e passamos a ficar na unção. A Bíblia diz que a unção do Espírito, ela nos ensina acerca de todas as coisas. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque, na verdade, amadas, nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, dessa forma, nós vamos orar como Ana orou, segundo a vontade de Deus. Nossas orações serão atendidas e a vontade de Deus será cumprida, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Deus, Ele quer o de melhor para nós. E nós sabemos que naquele tempo Israel não tinha um rei, mas Deus, Ele viu a necessidade. E Deus, Ele chamou Samuel. Lembra que eu falei para vocês que Samuel foi entregue para Ana desde a sua infância. Ele foi bem preparado para servir a Deus. E Deus, Ele chamou Samuel. E Samuel ungiu Saul para ser o rei de Israel. E Saul, ele dependia de Deus. Ele fez um bom reinado. Mas depois ele começou a se orgulhar, ele começou a agir independente do Senhor. De repente, Deus viu a necessidade de substituí-lo por um homem segundo o coração de Deus. E Deus chamou novamente Samuel e falou: Samuel, vai até a casa de Jessé. Eu preciso que você unja um homem segundo o meu coração para reinar em Israel. E Samuel foi mais uma vez. Foi lá na casa de Jessé reuniu todos os seus filhos para Samuel escolher o futuro rei de Israel. E lá Jessé reuniu seus filhos, mas no momento nem sequer Jessé se lembrou de chamar Davi. Porque Davi era humilhado, era desprezado, era pastor de ovelha. Ele era um homem de pequena estatura. Então, Jessé não deu importância em convidar Davi para aquela reunião. Chamou primeiro Eliabe, que ele era nobre, bonito, elegante, mas Samuel não ungiu. O Senhor não confirmou a unção de Eliabe e foi chamando um após o outro. Aí, no final, Samuel falou assim: ô Jessé, você não tem outro filho? Aí Jessé falou: tem sim, tem Davi. Aí Samuel, por favor, chame Davi. No momento que Davi chegou na reunião, na mesma da hora, o Espírito Santo de Deus confirmou Davi. E era Davi, aquele que era desprezado, era pastor de ovelhas. Naquele momento, amadas, Davi, ele foi coroado, ele foi exaltado por Deus. Ele foi coroado, ele que era humilhado pelos homens, porque Deus, amadas, Ele não olha segundo a aparência, mas Ele olha o coração do homem. E Deus viu que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem bom e escolhido por Deus. E na oração de Ana, Ana orou que o futuro rei de Israel era um homem simples, humilde, rejeitado pelos homens, exaltado por Deus e que ele seria coroado em glória, o futuro rei de Israel. E vemos aqui para concluir que maravilha foi a oração de Ana, que podemos ver, amadas, que oração realmente espirituosa, que oração maravilhosa, iluminada e cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Que nós possamos seguir esse exemplo de Ana, realmente orar no Espírito, permanecer na presença do Senhor, resolvendo todas as situações, e estando em Cristo, estando na presença do Senhor, faremos a vontade do Senhor, trazendo o reino do Senhor e realmente cumprindo toda a vontade do Senhor aqui na terra. Nos alegraremos e o Senhor se alegrará conosco. Ó Senhor Jesus, nos ajude a sermos mulheres de oração. Queremos nos aproximar de Ti para ter comunhão contigo e nos alegrar na Tua presença. Deus, traga Teu reino através da nossa comunhão contigo. Ó Senhor, enche o nosso coração de fé e opere milagres em nós. Queremos exercitar nossa fé e ter uma experiência profunda contigo. Amém. Ô, amadas, se vocês gostaram desse vídeo, vocês curtam, compartilham, se inscrevam no canal. Que Deus abençoe vocês e até o próximo encontro.